Bom dia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Bendizei e cantai louvores ao Senhor para todo o sempre. Estamos na casa do Senhor e tivemos a escola dominical, um assunto muito importante e que realmente venha a nos trazer sempre a casa do Senhor para podermos estudar a palavra de Deus, a participar da escola bíblica dominical. Então, aqueles que não participam, tenham esse incentivo de estar sempre juntos com os outros para podermos aprender cada dia mais da palavra de Deus. Pai amado, muito obrigado. Obrigado por mais esse dia que o Senhor nos dá, depois de deitar, dormir, acordar e poder, grandioso Deus, estar na Tua presença, junto com os Teus servos e aprender mais de Ti. Abre os nossos corações para podermos, grandioso Deus, celebrar a Ti como é devido. E sonda, grandioso Deus, os nossos corações e afasta de nós tudo aquilo que não Te agrada. E nos dê, grandioso Deus, um culto agradável a Ti. Que possamos, Pai amado, celebrar o Teu santo nome e a crer, grandioso Deus, que o Senhor responde às nossas orações segundo a Tua vontade. Amém. Visita cada lar, grandioso Deus, nesse momento, aquele que não pode estar na Tua casa, Pai, fortaleça os seus corações, fortaleça os seus ossos, para que, grandioso Deus, sintam a graça do Senhor sendo derramada sobre as suas vidas. Dê um culto abençoado, em nome de Jesus queremos Te pedir, amém. Amém. Eu peço à igreja que se coloque de pé e vamos louvar ao Senhor. Meu melhor, entregue seu melhor nas mãos do Senhor e tenha cuidado dele, para que realmente Ele tenha cuidado de nós. Meu melhor a Ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente Teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela Tua fidelidade, por saber que as janelas do céu estão abertas, para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Maior a Ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, o futuro é somente Teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela Tua fidelidade, por saber que as janelas do céu estão
ao certo que os meus celeiros serão fartos do melhor, dos frutos desta terra. Oh, o meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em uma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Para ser a tua herança, para ser a nossa herança. Amém. Nós vamos estar lendo a nossa coluna de oração. A igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral. Iraci, irmã da irmã Naira, ela está enfrentando uma dificuldade de saúde, mas tem melhorado, ela também agradece as melhoras. A Carmen, o Deusi, Francisca, Irene, melhor dizendo, José Cláudio, Leci, Carla, Rosa Maria, Lurdinha, a irmã Maria Rita, José Quintanilha, Carlinhos Mendes, Wilson Jorge, Marcelo, Natália, João, Darlane, Tatiana, Lorena, Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, André, Dalva, Renata, os nossos grupos de estudo, nosso bairro, aqui em São José, Maricá e autoridades. Senhor nosso Deus e nosso Pai, toma, Senhor, esses pedidos em Tuas mãos e responde conforme a Tua santa e bendita vontade. Pai, que Tu possas estar alcançando cada necessidade e que Tu possas estar suprindo os Teus servos, Pai, no poder do Espírito Santo. Esteja com cada irmão que está aqui nessa manhã também. Toma cada um dos Teus servos em Tuas mãos e, Senhor, sonda os seus corações e vê a necessidade de cada um deles. Abençoa o nosso culto, que esse culto, Senhor, possa chegar como oferta suave ao Teu trono de graça. Amém. E que agrade ao Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque-se diante do Senhor, primeiramente o seu coração, porque Deus nos sonda tudo aquilo que nós vem do coração e Ele quer fazer o melhor para cada um de nós. Tu provês o fogo, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
esquecemos também de citar a irmã Érica, que não tem passado bem. Vamos orar também pela nossa irmãzinha, que faz parte aqui do nosso grupo de louvor, mas tem se sentido mal esses dias. Vamos estar orando. O irmão Marcos tem vindo nas atividades sem ela, mas nós vamos estar intercedendo também pela irmã Érica. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo de 1 a 31, na Almeida Corrigida e Fiel. 1 Samuel, capítulo 17, de 1 a 31. O lugar preparado por Deus é o tema da nossa mensagem. 1 Samuel 17, de 1 a 31. E os filisteus ajuntaram as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam num monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da sua couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã, e à tarde apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre levá-lo ao arraial a teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás os teus irmãos a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros. Quando já o exército saía em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja, e os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão da guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem.
Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a maldade do seu coração, que desceste a ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. Aplica a tua palavra em nossos corações, no nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui a gente vê Davi no primeiro confronto de batalha diante dos exércitos filisteus. Davi, logo depois ele se torna general dos exércitos de Israel, faz campanhas vitoriosas, todas as suas campanhas são vitoriosas, e ele subjuga todos os inimigos, consegue todas as fronteiras delimitadas por Deus, que Deus tinha colocado como limites de Israel, não ultrapassou essas fronteiras, só queria aquilo que era o propósito de Deus e a ordem de Deus e a herança de Deus que Israel possuía naquele lugar. Ele poderia ter alongado as fronteiras, ele poderia ter acabado com todos os seus inimigos à sua volta e conquistado mais terras, mas Davi, ele estava proposto a fazer aquilo que era a vontade de Deus, e a vontade de Deus já havia sido determinada, delimitada as fronteiras de Israel. Mas antes um pouco desse momento, Davi já havia passado por algumas coisas na sua vida. Uma delas era que Saul já havia sido rejeitado por Deus, e Samuel é enviado a ungir um novo rei em seu lugar. Se a gente voltar um capítulo anterior, a gente vai ver isso, no qual Deus manda ele ir à casa do seu pai, para que ele ungisse o rei que fosse filho desse homem que foi citado aqui nesse texto, Jessé. E aí Samuel vai e começa com Eliabe. Eliabe era o primogênito, era o mais forte, tá? E aí ele vai, começa com Eliabe, passam-se os 7 filhos de Jessé. E no último filho de Jessé, a gente vê que a promessa de Deus, ou melhor, a unção de Deus é derramada sobre este, o 8º filho, que era Davi. Mas, depois que Davi é ungido como rei, ele já não assume, automaticamente ali o reinado de Israel, mas ele já tinha sido ungido por Deus naquele momento em que ele estava lá no meio das malhadas, cuidando das ovelhas. Ele é chamado e ali ele é ungido diante dos seus irmãos. E logo depois acontece algo também com Saul. Saul já conhecia Davi, não é verdade? Os irmãos que sabem aí a cronologia da Bíblia sabem que Davi já era conhecido do palácio. Por quê? Porque Davi, ele tinha um dom.
o dom de tocar uma harpa. E não era só a harpa que Davi tocava, a gente vai estar vendo isso aqui. Davi era usado pelo Espírito Santo de Deus para que quando Saul ele fosse possuído por um espírito mau, que estava acontecendo isso com Saul nesses dias, Davi era chamado, Davi ia para lá, para a tenda de Saul, começava a tocar e o espírito mau o deixava. Então isso trazia alívio ao coração de Saul. Então Saul conhecia Davi, conhecia nessas propriedades, mas não como um guerreiro, alguém que já estava reservado para ser um homem de guerra, para ser um príncipe, um rei de batalhas, né? Tanto que Davi ele não pôde nem receber o privilégio de construir o templo, que foi uma ideia também que Deus colocou no coração de Davi. Ele teve o desejo de construir um templo, para que esse templo ele recebesse a arca da aliança, que Deus tivesse uma casa digna para a sua adoração. Ele fala: olha, Davi, você não vai ser esse que vai construir, porque você foi um rei de guerra, vai ser um descendente seu. E aí a gente vê esse privilégio dado a Salomão. Mas Davi, ele estava vivendo nesse contexto, ele era um músico, ele era um criador de ovelhas. Mas havia um lugar preparado para Davi. E olha, o lugar preparado para Davi estava num vale. É uma das primeiras coisas que eu gostaria de usar como reflexão nessa manhã e como aplicação na nossa vida. Às vezes Deus reserva alguns vales na nossa vida. E o que o vale significa nesse contexto aqui? O lugar onde a batalha ia ser travada. Irmãos, a gente não está livre dos vales desta vida. Às vezes a gente está em cima da montanha, já pronto para nos depararmos com uma batalha no qual nós vamos sofrer muito nessa batalha, mas já é um lugar reservado por Deus na nossa vida. Muitas pessoas estão passando por vales nesse momento, por batalhas na sua vida, por dificuldades. Mas olha, preste atenção, Deus também reservou esse tempo das batalhas na sua vida. Nós temos que entender isso. Davi estava lá no meio do pastoreio dele, estava lá numa função no qual ele já estava acostumado, mas ele havia de sair daquele lugar para enfrentar um soldado no qual ninguém tinha coragem de enfrentar. Mas olha, quando ele chegou ali naquele vale, ele sabia que naquela batalha, melhor dizendo, estava reservada para ele. Não tenha medo dos vales desta vida. Não tenha medo das batalhas, porque se está acontecendo na sua vida e você está no meio de batalhas, saiba que Deus reservou esse vale para a sua vitória. Amém? Confie nisso. Davi, quando ele chega naquele lugar, ele entende exatamente, quando começam a falar: ué, quem é aquele? E por que ninguém vai? E a gente vai estar falando a respeito disso. Ele entende que o lugar dele já não era mais no meio das malhadas, mas era no meio do vale. O crente não pode ter medo do vale, porque os vales que se apresentam na nossa vida é um lugar que Deus preparou para a sua batalha e também para a sua vitória. Creia nisso. Em segundo lugar, o lugar que está preparado por Deus, não se importe com quem você é. Davi, quando chegou ali, Davi não era nenhum componente daquele exército. Ele não fazia parte das fileiras de Israel. Olha o que diz em 1 Samuel 17,14. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Davi. Davi era o menor. Às vezes a gente chega numa
situação que a gente pensa assim: eu sou o menor, eu sou o menos preparado. Olha, não pense assim. Se Deus te reservou para um lugar, para um momento, não pense que você, naquele momento, não vai ser usado por Deus, porque você olha para você e fala assim: olha só quem eu sou. E quem eu sou? A gente se intimida com quem nós somos. Davi não se intimidou com isso, mesmo sendo menor, mesmo não sendo soldado, mesmo colocando a espada e caindo para o lado, mesmo colocando a sua armadura, ou melhor, a armadura de Saul, e caindo com a armadura e não sabendo andar com aquela armadura, ele não se intimidou. Ele foi lá e escolheu também a menor de todas as armas. Ele foi lá e pegou uma pedra. E o próprio Golias, ele chega e fala assim: ué, peraí, o que você acha que eu sou? Que eu sou um cachorro? Né? Ele fala isso, né? Eu sou um cão? Para você vir com paus e pedras para me enfrentar? Ali era Davi. Quem você é também? O próprio Saul, você é um garoto, você é um rapaz. E aquele homem é um homem treinado para a guerra, mas não importa quem você é, Deus quer te usar. Deus não escolhe aqueles mais fortes, os mais cultos. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Acho tão bacana quando a gente lê isso na Bíblia, né? As coisas sem valor para os homens, e Ele usa ali com todo o seu poder. Deus vai te usar com todo o seu poder. Olha o que diz em 1 Samuel 16:11, um texto anterior. Se os irmãos puderem colocar também, eu espero um pouquinho. 1 Samuel 16:11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? Samuel, ele se assustou, não pode, tá? Porque a mensagem de Deus foi o quê? Vai lá e unge um filho de Jessé. Ele: acabaram-se os moços? Não pode, né? Ninguém se lembrava de Davi. Davi estava no meio das malhadas. Aí diz o texto, e disse: ainda falta o menor. Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. E aí chegou um rapaz, rocinho, franzino, diferente dos outros, que eram cheios de capacidade, que foram depois mais tarde escolhidos para serem os 3 participantes da família de Jessé. Davi continuava nas malhadas. Ele era o menor. Ele não foi nem contado com os filhos. Quando acabou o sétimo filho, Jessé podia ter falado assim: mas ainda falta um. Samuel que falou: mas acabou? Não é? É Samuel que fala. Jessé se esquece que havia um lá, o menor, no meio nas malhadas. Olha, não se intimide com, às vezes, a sua falta de capacidade. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, Deus não pode me usar. Olha, é naquele momento que Deus vai te usar poderosamente, e você vai ser um instrumento poderoso de Deus em seus propósitos. Em terceiro lugar, no lugar preparado por Deus, o lugar do desafio é seu. É seu. Olha o que diz em Samuel 17:16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Alguém desceu aquele arraial nesse período? Ninguém, porque o lugar não era deles. Saul desceu? Não, Saul não desceu. E era o maior de todos daquele seu exército. Saul também ia para a guerra.
Saul, ele sobressaía, lembra? Do pescoço para cima, do que todos os homens daquele tempo em Israel. Saul não desceu não. Aí ele é grandão, também sou grandão, vou descer lá. Não desceu também não. Porque aquele enfrentamento, aquele desafio era de Davi. Os desafios que estão reservados para você são seus. Eu assumo os meus desafios, a responsabilidade é minha. Irmãos, nós temos que aprender a assumir a nossa responsabilidade e abraçar aquilo que Deus nos coloca como responsáveis. Responsabilidade de cuidar da minha família, como sacerdote de Deus, abençoando a minha família. Responsabilidade de cuidar do meu trabalho, dos meus colegas de trabalho, orando por eles. Responsabilidade de abençoar pessoas, de ser o abençoador, de não querer ser abençoado, mas de ser o abençoador. Está faltando alguma coisa, na igreja está faltando isso, você viu? Então, se você viu, a responsabilidade é sua. Vai lá, faça. Está faltando isso, pastor, está faltando isso. Eu quero ajudar, mas olha, eu já vi muita gente, em muitos lugares que eu já passei, falando que falta alguma coisa, mas quando você procura aquela pessoa, para que aquela pessoa ajude naquilo que está faltando dentro da igreja, aquela pessoa nunca tem tempo e nunca se coloca à disposição. O desafio, ele foi mostrado primeiramente a você. Foi mostrado a todos aqueles que estavam ali durante 40 dias. Mas quando Davi chega naquele monte onde estão as fileiras de Israel, ele fala assim: ele está falando comigo. A impressão que eu tenho é essa: espera aí, a quem que vai fazer mesmo? Aquele lá que é um incircunciso, aquele lá, o que Deus vai fazer com relação a ele? Isso. Ele vai conferir, é o que mesmo? Aí ele vai e pergunta, né, algumas vezes, é o que mesmo que vai acontecer? Isso. Aí o povo vai lá e fala com o Saul. Saul chega lá e fala: mas você é um menino. Não, mas eu vou. E Saul parece que reconhece que aquele menino, ele vai ser o instrumento de Deus no campo de batalha. Aquele lugar era daquele menino. Irmão, se o lugar for seu, não passa essa responsabilidade para outro, não. Vamos assumir as nossas batalhas, os nossos compromissos. A oportunidade, Davi aproveitou aquela oportunidade. Foi dali em diante que as pessoas começaram a reconhecer a capacidade de Davi. Se bem que antes as pessoas já viam algo muito importante na vida desse homem, né? E a gente vai ver isso agora nesse tópico. No quarto tópico: no lugar preparado por Deus, faça o melhor. No lugar onde você estiver inserido, faça o melhor. E disse Jessé a Davi seu filho: toma, peço-te para os teus irmãos uma efa desse grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-lo ao arraial a teus irmãos. O que acontece depois disso? Ele acorda de madrugada, prepara tudo, vai para o arraial, chega lá, faz exatamente o que o pai manda ele fazer. Vai aos irmãos, pergunta: vocês estão bem? Os irmãos: estamos bem. Ele faz o melhor. Antes um pouco, ao invés de deixar as ovelhas ali desprotegidas, ele coloca um guarda para as ovelhas. Cuida das ovelhas, essas ovelhas também são importantes. E sai, vai para aquele campo de batalha. E Davi já tinha essa característica de fazer o melhor. Olha só, 1 Samuel 16:18. Então respondeu um dos moços e disse, quando eles estavam procurando alguém para tocar para Saul, olha qual era a característica que Davi já apresentava para as pessoas: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e vigoroso, homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença,
e o Senhor está com ele. Ele já apresentava essas características. E como as pessoas viam isso, se ele nunca tinha ido para um campo de batalha, irmãos? Isso me impressiona. Mas olha a característica que as pessoas dão desse jovem. Eu vou ler de novo para que os irmãos entendam como as atitudes de Davi, quem ele era, já demonstrava algo que ele ainda não tinha feito. A palavra de Deus me impressiona muito, irmãos. Porque quando eu vou estudar um texto e eu vejo algo que eu não tinha visto ainda, gente, mas como é possível? A gente está aprendendo sempre mais e mais da palavra de Deus. E nessa manhã a gente está aprendendo mais uma característica de Davi, que muitas vezes eu passei pelo texto e não vi isso. Antes mesmo dele ir para o campo de batalha, ele era guerreiro, ele era valente, ele era vigoroso, sem mesmo batalhar, porque ele fazia o melhor. Eu vou ler de novo e vou passar para o último tópico. Então respondeu os moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar. Ele é valente, ele é vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença. E eu acho que essa é a principal, eu tenho certeza, melhor dizendo, o Senhor é com ele. Se não fosse o Senhor com ele, nenhuma dessas características iriam sobressair, não é verdade? O Senhor é conosco, essas características precisam estar visíveis em nós. Em último lugar, no lugar preparado por Deus, não se deixe deter. Davi, ele sabia exatamente aquilo que ele queria, que ele precisava fazer. Qual era a sua batalha, qual era o seu desafio? E aquilo que não era o seu desafio, ele deixava de lado. Importante isso aqui. Queria finalizar com essa característica. Olha o que diz, versículo 28. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: olha só, por que Eliabe ficou chateado com Davi? Incompreensível. Não entendo. Por quê? Davi acho que não deveria nem ficar em casa muito tempo, porque ficava lá no meio das ovelhas lá. Mas é o seu irmão. Ele acendeu sua ira contra Davi: por que desceste aqui? Com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Para que Davi foi para lá? Para cuidar de Eliabe. Não foi? Jessé fala: vai lá cuidar dos seus irmãos, vai ver se eles estão bem. Davi foi para lá para cuidar de Eliabe, para levar mantimento, para ver se ele estava bem. Vamos continuar. Deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, deixou com alguém vigiando. Lembre-se disso. Bem conheço a tua presunção e maldade no teu coração. Olha o julgamento de Eliabe com relação ao seu irmão. Que desceste aqui para ver a peleja. Então disse a Davi: o que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro. Presta atenção nisso. E desviou-se dele para outro. Seu irmão que estava chamando ele para a peleja. Espera aí. Isso não é importante não. Eu não estou aqui para bater boca com você não, Eliabe. Eu estou querendo aquele cidadão que está lá embaixo, que aos meus olhos já está vencido. Minha guerra é contra Golias, não é contra você não, Eliabe. Não era não. E às vezes a gente se detém a causas pequenas, e Deus tem um desafio maior para a gente em outro lugar, e a gente está esquentando a cabeça às vezes com coisas pequenas. Deixa de lado discussões pequenas, coisas pequenas, que às vezes é para desviar de desafios maiores, que você precisa se direcionar inteiramente para Ele,
que é aquele propósito que Deus tem reservado para a tua vida. Desvie-se de desafios que não são seus. Às vezes vem para tirar o seu foco. Há desafios maiores, preocupação maiores. Às vezes a gente faz uma confusão num copo d'água, como diz, né, as pessoas. A gente arruma uma confusão num copo d'água, uma tempestade num copo d'água, melhor dizendo, né? Eliabe, não está aqui para discutir com você não, meu filho. Eu vim aqui para cuidar de você e tal. Agora eu quero cuidar daquele desafio que está lá embaixo. E ele desviou-se de Eliabe. Irmãos, tem coisas que acontecem na nossa vida querendo desviar o nosso foco para desafios maiores. Se alguém chegar e falar alguma coisa dentro da igreja para te desanimar, deixe de lado. Tem coisas mais importantes no seu ministério dentro da igreja. Tem pessoas que têm o poder de falar palavras que podem às vezes até afastar pessoas de dentro da igreja. Preste atenção nessas pessoas. E olha, não leve em consideração essas palavras não, as atitudes dessas pessoas não. Tem um desafio muito maior. Você tem um inimigo muito maior para combater, que é o diabo, que é seu adversário. Ele é o nosso adversário. Então não se deixe deter os desafios menores. Desvie-se desses desafios. Deixa para lá as coisas menores. O seu lugar é no desafio que está proposto por Deus, que é muito maior. Nós temos um desafio de enfrentar o maior de todos os inimigos, que é o diabo. Ele está aí buscando destruir vidas, destruir nossa família, destruir o lugar onde a gente trabalha, as amizades onde a gente trabalha. Mire-se nesse foco. Eu quero o crescimento da minha vida cristã. Esse é o desafio para você. Não deixa que ninguém atrapalhe a sua fé, não. Está falando isso, sai para lá, Eliabe. Vai embora. Atrapalhar a minha vida, não. Meu desafio é a minha vida cristã e eu quero ser vencedor, quero ser vitorioso. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos e logo depois nós estaremos almoçando, né, aqui na casa do Senhor. Graças a Deus os irmãos estão lá preparando o almoço. Logo após nós estaremos desfrutando dessa comunhão. Só tu és santo. Jesus disse: sede santos, porque eu sou santo. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos
versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Pai, muito obrigado, Pai, por esse culto, pelo privilégio de estar aqui nesse lugar. Senhor, que tenhamos um dia abençoado na Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém.